Vamos nossas Bíblias uma vez mais no Evangelho de Lucas e vamos reler o texto do capítulo 4, Lucas 4, de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar. Querido Pai Celestial, quanto gozo e quanto senso de privilégio temos em podermos abrir a Tua Palavra juntos uma vez mais. Obrigado porque nós a temos como nosso pão, nossa água viva, nossa fonte da vida. E obrigado porque por ela temos vivido. Te pedimos que o Senhor mesmo tome a Tua Palavra nas Tuas mãos nessa noite e o Senhor mesmo a explique e a aplique aos nossos corações. Queremos ver algo mais do significado da pessoa gloriosa do Teu Filho, Senhor Jesus, sendo tentado. Abre os nossos olhos, Senhor. Queremos ver mais de Tuas glórias, mais de Tuas belezas, mais de Tua vitória, mais de quem és como homem. Assim nós te pedimos que o Senhor seja gracioso conosco e apacente-nos como ovelhas de Teu rebanho. Oramos no precioso nome do nosso Redentor, Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós demos alguns passos já ligados a esse texto que acabamos de ler. E já dissemos para os irmãos que esse relato apresenta uma das grandes crises, como chamamos, do nosso Senhor Jesus na sua vida humana. O ponto mais crucial que temos até hoje, já é o terceiro tempo que estamos tendo nesse assunto, o ponto mais crucial que temos a destacar é que toda essa tentação, em primeiro lugar, foi vivida pelo nosso Senhor Jesus sendo um homem. Consequentemente, em segundo lugar, então, os aspectos que foram tocados de maneira mais profunda na vida de Jesus de Nazaré foram dependência e confiança. Então podemos dizer que tudo o que o inimigo intentou na vida do Senhor aqui, não era para levá-lo a quaisquer outros descaminhos em si mesmo. Que o Senhor então fizesse isso, ou fizesse aquilo, ou transformasse mesmo uma pedra em pão, ou se atirasse do pináculo do templo, ou seja lá o que mais for, que nem está relatado aqui, porque nosso Senhor foi tentado durante 40 dias. E essas provações dos 40 dias não estão relatadas passo a passo em nenhum dos evangelhos. Apenas esse golpe final, como já falamos, no 40º dia. Então, quando
Nosso Senhor já estava fragilizado, com fome, tendo gasto toda a sua energia e foco nesse período de 40 dias. Importante também que os irmãos notem isso. O destaque dos evangelistas sendo tentado por 40 dias visa nos mostrar isso. Que nosso Senhor, durante esses 40 dias, nada comeu. Veja o que Lucas escreve aí, logo no início do capítulo. Mostrando que então todo o foco do nosso Senhor Jesus, toda a concentração do nosso Senhor Jesus estava ligada a esse período de provas. Em outras palavras, nosso Senhor não teve tréguas nesses 40 dias de tentação. Sem tréguas. Por isso é usada a expressão sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Durante os quais não comeu e nem bebeu. Então mantenham isso também em mente. Nosso Senhor não está ali no deserto, passando um período de reclusão de alguma forma, certo? Buscando ouvir o seu Pai, como tantas vezes Ele o fez, né? Em tantos outros períodos, aliás, aí no deserto também, é claro. Mas esse período de 40 dias, em especial, mostra o nosso Senhor Jesus, homem como nós, vulnerável. Nos lembramos já várias vezes que o autor de Hebreus diz que ele foi tentado ou provado, é a ideia, não é? Em todas as coisas à nossa semelhança. Não apenas em todas as coisas, mas em todas as coisas à nossa semelhança. Essa é uma frase muito importante, né? Mas ele não pecou, sem pecado. Então, o alvo do inimigo era abater o nosso Senhor Jesus nesse duplo pilar da sua vida humana. Quem foi ele? Um homem dependente, absolutamente, de ouvir e de seguir o ensino da unção, cheio do Espírito Santo, e as direções claras, através dessa unção do Espírito, recebida de seu Pai, um homem em comunhão ininterrupta com Deus. Meus irmãos, nós não teríamos muito ganho se nós falássemos o que eu acabei de falar, mas nós não entendêssemos que o nosso Senhor Jesus aqui foi tentado não apenas pessoalmente, mas muito mais que pessoalmente, num caráter messiânico, em outras palavras, como um homem representativo, por mim e por você. E essa é a lição quando o assunto da tentação, da provação é tocado em Hebreus. Essa é a lição no livro de Hebreus. Não temos um sumo sacerdote hoje, nosso Senhor exaltado, à destra da majestade nos céus, que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Então o autor vai dizer antes, ou pelo contrário, ele foi provado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a aplicação que nós já vimos no primeiro dia, que entramos nesse tema de Lucas 4, aproximemo-nos, portanto, confiadamente, junto a esse que é o trono da graça. Graças a Deus por esse trono da graça, para recebermos misericórdia, porque nós também somos provados, embora em níveis extremamente inferiores ao dele, isso só acrescenta glória maior para o trono da graça, porque ele foi provado em níveis que nós nunca seremos, e ele então é capaz de socorrer aos que são provados. Essa é uma das mensagens lindas da Epístola aos Hebreus. Então, do que valeria para nós lermos, estudarmos, entendermos esses 13 versículos preciosos, se nós não tocássemos realmente em qual é o significado disso e qual é o benefício disso? Agora, não sejamos pragmáticos demais. Porque o significado dessas tentações para o Senhor em si mesma, que tocaram a pessoa do Senhor, são preciosíssimas em si mesmo. Porque nós não teríamos nenhum homem à destra de Deus com um selo de aprovação se ele não fosse provado como foi. Nenhum homem pode ser aprovado se ele não for provado. Isso vale para qualquer um de nós. Irmãos e irmãs no Senhor. Todos nós, para que sejamos aprovados e mais aprovados e mais aprovados e cresçamos em aprovação. Lembra daquela saudação que Paulo faz em Romanos 16? Para um irmão, possivelmente um cooperador também, ali em Roma, anônimo em certo sentido, porque nunca mais ele é tocado, o nome dele, em nenhum lugar das Escrituras, ele se chama Apeles. E Paulo envia uma saudação para ele quando escreve a epístola aos Romanos, ele era de Roma.
Então ele escreve assim: saudai também a Apeles, vírgula, aprovado em Cristo. E apenas essa menção é feita sobre esse homem. Ninguém pode ser aprovado se não for provado. Por isso, ele mesmo, Paulo, em 1 Coríntios 10, no verso 13, ele fala assim: não vos sobreveio uma provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e Ele não permitirá que vós sejais provados além das vossas forças. Mas juntamente com a provação, Ele mesmo vos dará livramento para que a possais suportar. E não livramento para que possais escapar. Entenda bem o versículo. Porque na provação, esse homem, Jesus de Nazaré, o nosso Redentor, o varão aprovado por Deus, ele foi provado em tudo, mas ele não teve escape nesses 40 dias. O seu escape aconteceu ao final do 40º dia. Então, tudo aquilo que precisava ser exposto, podemos assim dizer, do coração desse homem, foi exposto nesses 40 dias no deserto. E por que nós não precisamos do relato dos 39 dias? Porque os 40 dias, o 40º dia, resume os 39 dias. Ou seja, nesse 40º dia, também gostaria que você ouvisse isso, que ainda não comentamos, é como se o nosso Senhor Jesus estivesse chamando o adversário para campo aberto. Compreende essa linguagem? 39 dias sendo tentado, durante os quais nada comeu, ele teve fome, ele estava focado e concentrado naquele processo de tentação, o inimigo se apresentando a ele com toda a sorte de tentações. Nós lemos isso onde? No verso 13 desse capítulo. Olha aí, por favor. Passadas que foram as tentações de toda sorte. Está vendo? De toda sorte. Por isso o autor de Hebreus vai dizer que ele foi provado em todas as coisas. E aqui nós temos essa expressão tão encorajadora para nós também. Tentações de toda sorte. Então, quando o 40º dia chegou, o nosso Senhor está chamando o seu adversário para campo aberto, para que então aquele golpe final seja dado pelo inimigo em direção ao nosso Senhor. Para ele era o golpe final, era isso, o clímax do que ele tinha a fazer para desviar o Senhor Jesus, uma vez mais, repetindo isso, do caminho da dependência e do caminho da confiança. Será que ele seria suprido pelo Pai no tempo oportuno? Ele estava com fome. São 40 dias sem pão. Nada comeu. Será que ele seria suprido em momento oportuno? Foi o segundo passo que demos na reunião anterior. O primeiro passo, há 2 reuniões atrás, foi vermos quais seriam as necessidades para que Jesus fosse tentado. Por que ele foi tentado? Qual é a necessidade disso? E já examinamos. O segundo passo que demos foi ver algo relacionado às tentações em si, as propostas que foram feitas pelo inimigo. 3 propostas. As pedras em pães serem transformadas, o salto de o pináculo do templo, e naquela alta montanha, toda essa autoridade, a glória dos reinos do mundo, eu te darei. Então, qual o significado dessas propostas? Em que áreas o nosso Senhor foi especialmente tocado? Você se lembra? Se Deus é bom, se Deus é fiel, se Deus é suficiente, se o seu amor me suprirá, se o seu amor me guardará, se o seu amor me bastará. Foi isso que vimos na reunião anterior. Agora, hoje, vamos avaliar as respostas do nosso Senhor Jesus. E sabe, irmão, não sei quanto a você, mas, sem dúvida para mim, aqui está o clímax do que nós temos que considerar nessa série de 3 reuniões que nós estamos tendo. Essa terceira. São as respostas. Qual o significado dessas respostas? Qual o significado dessas respostas para ele, Jesus, como homem diante de Deus? E qual o significado dessas respostas para nós, que somos aqueles que vivem nesse aspecto fundamental, da mesma maneira que ele viveu? Como nosso Senhor Jesus viveu? O justo viverá da fé. O que é fé? Confiança, dependência, os 2 pilares que nós citamos. Então, tudo que o inimigo queria nessas tentações era tirar o Senhor da dependência. Agora, pergunte para você.
toda a insinuação, ou a prova direta mesmo, do adversário de Deus sobre a sua vida, é para levar você a quê? A agir por conta própria, independentemente do Senhor, da comunhão, da direção, do discernimento do Senhor. Independência. Aliás, por que o primeiro casal caiu? Qual foi o pilar sobre o qual eles caíram? Independência. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não vão precisar nem de Deus. Vocês serão como Deus. Não é? E o outro pilar é paralelo a esse. Se não há dependência, como pode haver confiança? Então, essa confiança está ligada a essa comunhão de dependência de Deus. Então não perca isso, irmão. Sem esses dois elementos, essas tentações se tornam bastante difíceis de serem entendidos. O que é que o inimigo queria com o Senhor? É que então o homem que está com fome, depois de 40 dias, coma do pão, que ele sendo Deus, tem poder para executar isso com a maior facilidade. Ele ressuscitou mortos, ele andou sobre o mar. Qual a dificuldade de transformar uma pedra em pão e comer aquele pão? Então nós veríamos apenas as coisas nesse nível que em si mesmo nada são. Porque o alvo do inimigo não está ligado exatamente a pão, está ligado a dependência e confiança. Esses são os dois pontos. Então não perca isso, irmão. Porque esse é o cerne da nossa jornada com o Senhor. Por isso, vou repetir. O Paulo vai dizer, citando Abacuque, né? Por 3 vezes esse texto é citado no Novo Testamento. Romanos, Gálatas e Hebreus. O justo. Quem é o justo? O justo é aquele que creu no Senhor Jesus como sua justiça. Porque não há nenhum justo em si mesmo, nem sequer um. Não é? O justo é o justificado. Aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus como seu redentor pessoal, em realidade e em sinceridade. Então esse justo, como ele viverá? Ele viverá da fé, exclusivamente. Fé no quê? Fé de que as coisas vão melhorar? Fé de que tudo vai dar certo? Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Nós vivemos da fé no Filho de Deus. Então, esse é o ponto. Agora vamos para as respostas do nosso Senhor Jesus. Vamos lá então, dar os passos. Primeira resposta está no verso 4. Depois do adversário ter dito, manda que esta pedra se transforme em pão, Jesus lhe respondeu. Verso 4 de Lucas 4. Não só de pão viverá o homem. Nós vamos complementar o tempo todo com a narrativa de Mateus. Então peço aos irmãos que também deixem registrado aí, marcado na sua Bíblia, para você se voltar facilmente para lá, o texto de Mateus 4. Mesmo capítulo, mas no Evangelho de Mateus. Mateus 4. Quando você lê o registro de Mateus sobre essa resposta do Senhor, ela está colocada de modo mais completo. Nós vamos ver por quê. Porque nós vamos ao texto original que o nosso Senhor Jesus usou, que é o texto de Deuteronômio. Daqui a pouco vamos lá. Mas vamos ler Mateus 4:4 então, a resposta do Senhor como registrada aqui. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, e é até aí que Lucas registra, mas Mateus acrescenta, mas de toda palavra, o termo aqui é especialmente rema. Que é rema? Rema significa uma palavra viva, ou uma palavra atual, uma palavra falada que é ouvida, enquanto logos, que é uma outra palavra no grego, que também no nosso português é traduzido por palavra, nós não temos 2 palavras para palavra, certo? No português nós só temos uma palavra para o termo palavra, mas no grego há mais de um termo. Então o termo logos se refere a uma palavra que foi escrita, e rema se refere a uma palavra que foi falada ou refalada. Então podemos usar o termo palavra viva, porque ela foi falada ou refalada, não apenas uma palavra que está aí no livro, uma palavra escrita, né? Então o Senhor Jesus está se referindo a ela, quando ele diz de toda rema. Por que essa palavra viva, falada, refalada? Porque é dela que o nosso Senhor Jesus vivia e é dela que todo homem deve viver. Cada um de nós que pertencemos ao Senhor ou vive da rema de Deus ou não vive de nada mais. Então, esse é o ponto da resposta do nosso Senhor Jesus. E nós vamos buscá-la
e analisar alguma coisa dela, lá no texto original que o nosso Senhor buscou para responder ao inimigo, já que, obviamente, nem o Evangelho de Mateus, nem o Evangelho de Marcos, nem Lucas, nem nenhum Evangelho, nem nenhuma epístola estava escrita quando o nosso Senhor Jesus foi tentado. Não é claro? Havia apenas as Escrituras do Velho Testamento. Então foi lá que o Senhor Jesus buscou esse termo, Deuteronômio capítulo 8, abra por favor. Todas as 3 respostas do Senhor estão no livro de Deuteronômio. A primeira delas está em Deuteronômio 8. Vamos ler desde o verso 1 para entendermos bem em que contexto ela está localizada. Deuteronômio capítulo 8, abra por favor. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Observe aí a nota, para que vivais. Então, do que o homem vive? Dos mandamentos, dos estatutos, em resumo, da palavra do Senhor. Desde o verso 1 você tem essa ênfase no vida, vivais. Está vendo? Por isso o Senhor diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E ele continua, vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Sabe, irmão, não quero me deter aqui, para não tomarmos derivações, mas cada um desses verbos aqui é muito especial na linguagem espiritual do Novo Testamento. Você lembra que o nosso Senhor disse assim, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus? E você não sabe que essa terra que o Senhor prometeu ao seu povo, Canaã, era uma figura das riquezas insondáveis de Cristo? Você já não tem ouvido isso por décadas a fio? Então, olha o que está escrito aqui. Guardando essa palavra, em resumo, é o que está aí na primeira parte do versículo, guardando essa palavra do Senhor, essa rema, esses mandamentos, como está escrito aqui, né? Rema na linguagem lá de Lucas. Então, qual o resultado? Vos multipliqueis, vá observando, vos multipliqueis, sem viver dessa palavra, guardar essa palavra, nos alimentarmos dessa palavra, nunca nos multiplicaremos. Nunca podemos gerar outras vidas. Nunca poderemos ter vidas frutíferas diante do Senhor. O que mais? Entreis. Onde? Nas riquezas insondáveis de Cristo, aqui tipificado pela terra de Canaã. Entreis. Qual é a maneira central pela qual entramos na herança do que nós temos da parte de Deus em Cristo Jesus? A palavra. Então, entreis é o próximo verbo. Olha o outro. Possuais. Também não é lindo? O princípio registrado no livro de Josué, capítulo 1, verso 3, sobre o qual o povo iria possuir a terra, é: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Esse é o princípio. Em termos espirituais, o que significa? Toda palavra que recebemos da boca do Senhor. O justo vive da fé, na palavra do Senhor. Cada palavra do Senhor que é guardada no nosso coração significa um pé a mais na posse dessa terra. Porque mais da revelação de Cristo nos é dada. Não tem sido assim, meus amados irmãos e irmãs, em todos esses anos que temos estado juntos, pela graça do Senhor. Mais Ele tem dado, mais Ele tem falado, mais Ele tem se revelado. Sua palavra, Sua palavra, Sua palavra. Aqui, na rua, em casa, num círculo pequeno de comunhão, lendo a Bíblia, lendo um livro espiritual que nos ajude, ouvindo o Senhor diretamente nos nossos corações, o ensino da unção, como João chama. Não é disso que vivemos? Se não é, do que temos vivido? Nós vamos chegar lá quando falarmos um pouco mais do pão. O povo saiu do Egito, entrou no deserto para peregrinar, recebeu o maná, que era o pão do céu, mas estava desejoso de outras coisas. Isso expõe muitos dos nossos problemas, expõe muitos da nossa fraqueza espiritual. Mas nós vamos chegar lá. Entrais, então, multipliqueis, entreis, possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, observe aí, provas, testes, tentações, provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou,
Moisés está escrevendo isso depois que todo o processo do deserto acabou, claro. Não é? 40 anos já tinham se passado. E o povo falhou e a primeira geração morreu no deserto, incrédula, desobediente, seus cadáveres ficaram lá prostrados. Nós sabemos qual é o motivo central, mas nós vamos voltar a isso quando falarmos do pão, daqui a pouco. Mas a segunda geração herdou a terra, junto com Josué e Calebe. Aquela geração que seus pais olharam para eles, murmurando contra o Senhor e contra Moisés, dizendo: tu nos tiraste do Egito para nos fazer morrer nesse deserto onde não há pão nem água. E assim com os nossos filhos. Então o Senhor disse: não, vocês morrerão nesse deserto, por causa da sua incredulidade e da sua obediência, mas vossos filhos entrarão na terra da herança. Ele te humilhou, verso 3, Deuteronômio 8, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, o pão do céu, tipificando o próprio Cristo em primeiro lugar, em segundo lugar, tipificando o quê? A palavra de Deus. Te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Para te dar a entender. Qual o propósito, então, do Senhor ter sustentado o povo no deserto com maná? O propósito é que eles compreendessem que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Então, irmão e irmã, que declaração magnífica essa que acabamos de ler do final do verso 3. Vamos colocá-la de outra forma, a mesma coisa. O que esse texto está dizendo é que qualquer homem ou mulher, em tese, ou seja um cristão ou não cristão, porque cada homem é fruto daquele primário, aquele homem, Adão, o primeiro homem, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, qual é o propósito de Deus para o homem quando Deus o criou? Que ele vivesse da palavra de Deus. Se nós temos todo esse caos que nós temos na humanidade, o motivo está aí. Não se está vivendo da palavra de Deus. Está se vivendo de si mesmo. Estão se cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Busca de poder, busca de glória, busca de autoridade, buscas infinitas. Não é? Enquanto o Senhor formou o homem para que ele vivesse da palavra de Deus. Então essa foi a grande lição do deserto. Então vamos colocar esse verso 3, como falamos, parte final aí em outras palavras. Todo homem, agora vamos aplicar aqui, especialmente então os que creem no Senhor, já que os que não creem não têm essa realidade ainda, infelizmente. Nossa missão é procurar levá-los a isso, pregando o Evangelho, pregando a palavra, para que eles conheçam o Senhor e conheçam o pão, e vivam do pão, não é? E não vivam de si, das suas coisas, dos seus interesses, dos seus planos, dos seus projetos. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, colocando de outra forma, o homem viveria do quê? O homem criado segundo Deus, para Deus, viveria do quê? Ele viveria da comunhão, das comunicações de Deus a ele e de nada mais. Se ele não pode viver do que Deus revela a ele, traz a ele, fala a ele não tem do que viver. A vida não tem sentido se não se vive da palavra de Deus. Então aí está tão claro, afirmado e tão lindo no final desse verso 3. Não só de pão. Porque se temos uma vida física, então precisamos do pão. Sem o pão, nossa vida física vai definhar. Não é? Então o Senhor nos ensinou, inclusive, na chamada oração do Senhor, Mateus 6, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse não é o problema. Essa não é a dificuldade. A dificuldade é acharmos que vivemos para o pão. Que o foco da vida é o físico. E também falamos isso em reuniões anteriores. Olhe para a nossa geração. Qual é o foco da vida dessa geração? Responda, irmão. É o físico. Viver para o físico, com tudo que isso significa. O deleite físico, o prazer do físico, a aparência do físico e etc. Ou será que eu estou vivendo em outro mundo? Não é esse o nosso mundo? Vida para o físico. Como nosso Senhor colocou isso em equilíbrio? Ele está dizendo, não só o físico, não só de pão viverá o homem. Sim, a necessidade de cuidemos dos nossos corpos.
Nosso corpo é um santuário do Espírito Santo de Deus. Ele deve ser um bom servo. Ele não deve nos impedir de sermos testemunhas plenas do Senhor. Me lembro, permita dizer isso com humildade, me lembro que quando passei uma crise terrível de coluna, vivi mais de 2 anos, com muita dor, sem conseguir dormir de um lado do corpo, um processo difícil, me lembro muito bem de quantas vezes ouvi isso da parte do Senhor. Não só de pão, não só de pão, não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E por que cuidar do físico? Graças a Deus, porque podemos cuidar dele. Através das pessoas especializadas que nos ajudam, através de alimentação, seja lá como for. Por quê? Qual o motivo de cuidar desse físico? Nós somos testemunhas do nosso Senhor Jesus. E enquanto Ele conservar nosso físico aqui nessa terra, esse físico só tem um motivo: ser um vaso de honra nas suas mãos. Se esse físico vai nos impedir de viajar, vai nos impedir de ir aqui, de ir ali, de testemunhar o Senhor, por descuido nosso, então nós estamos ofendendo o Espírito Santo. Porque nós devíamos cuidar melhor desse vaso que Ele separou para Ele. Mas não só de pão, não só do físico. Paulo diz assim, o exercício físico, ouça com atenção, para pouco é proveitoso. Ele não diz que para nada é proveitoso. Senão seria pecado qualquer cristão fazer academia, né? Mas ele diz, o exercício físico, para pouco é proveitoso. Porque ainda assim o físico é pouco. Onde está o cerne da nossa vida? No físico. Qual a essência da nossa vida? É o físico. Então o exercício físico, para pouco é proveitoso. Ele serve para alguma coisa. Deve ser feito. Mas aí ele vai dizer, mas a piedade para tudo é proveitosa. O que é piedade, na linguagem de Paulo? Sermos semelhantes a Cristo. Então vamos pensar nesse versículo de novo. O exercício físico, para pouco é proveitoso, tem o seu lugar. Mas ser semelhante a Cristo, para tudo é proveitoso. Porque fala de caráter, que vai muito além do físico. O físico é um vaso. Então, que lição importante esse final do verso 3. Cada homem que pisa essa terra, homem ou mulher, ou ele vive da palavra de Deus, ou ele não vive. O Senhor Jesus, quando ensinava, de maneira tão impressionante que todos que o ouviam ficavam boquiabertos, porque ele é a palavra, o verbo, uma das coisas que ele disse foi, ouça bem, as palavras, plural, que eu vos tenho falado, são espírito e são vida. João 6,63. Está vendo? Então, se nós não vivemos dessa palavra que é vida, nós não vivemos. Nós estamos aí vegetando no aspecto espiritual, tocando a vida. Até um dia aconteceu uma coisa, qualquer, que nos leve à vida. E não vivemos a vida. Porque ou vivemos da palavra de Deus, ou não vivemos de nada. Segunda coisa importante aqui. Você se lembra que quando o Senhor, correlata ao que eu já disse, você lembra que quando o Senhor, em Mateus 6, capítulo central no chamado Sermão do Monte, ele tratou desse assunto do físico, quero falar um pouquinho mais do dele. Ele disse assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, nem quanto ao que é a vez de beber, nem quanto ao que é a vez de vestir. Mais à frente ele repete quase que a mesma coisa, porque ele quer dar essa ênfase. Então em poucos versículos ele repete de novo. Então ele diz assim, então não andeis ansiosos dizendo, o que comeremos? Olha o que vem em primeiro lugar. Comer, físico. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Mateus 6, você se lembra? Verso 31 em diante. Aí olha o que ele diz. Porque são os gentios, ou seja, aqueles que não têm Deus, que vivem focados nessas coisas. Entendeu, irmão? Nós temos que comer, temos que beber e temos que vestir. Mas não temos que viver focados nessas coisas. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso nosso Senhor ficou 40 dias sem o pão, focado no seu Pai e no seu adversário.
tentado 40 dias, nada comeu, focado, guarde isso, focado. Não houve tréguas para o Senhor Jesus nesses 40 dias. Vamos adiantar um pouco mais. Essas palavras de Deuteronômio 8:3, que foi a resposta do nosso Senhor para o inimigo, gostaria que você abrisse também, por favor, o Salmo 40. Talvez aqui alguns conheçam esse texto de memória, mas eu gostaria que você abrisse, quero que você observe algo aqui muito importante, muito bonito. Salmo 40, verso 6, até o verso 8. Esse é um dos salmos messiânicos. Especialmente esse texto aqui, de 6 a 8, é um texto messiânico. Se refere ao nosso Senhor Jesus e por isso é citado no livro de Hebreus. Hebreus 10, apenas para você ter a referência aí, Hebreus 10, versos 5 a 7. Esse texto do Salmo 40, de 6 a 8, está citado lá em Hebreus 10. Então vamos lê-lo aqui no Salmo 40, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. E olha, Davi disse isso em pleno tempo da lei, em que essas coisas eram oferecidas ao Senhor, em pleno período de lei cerimonial. E Davi compreendeu que o Senhor não tem agrado nessas coisas em si mesmo, nem sacrifício de animais, nem ofertas disso, e oblações pelo pecado e etc. Mas que elas eram tipo e figura de algo que viria, já que Davi era um profeta. Então, verso 7. Então eu disse, se não queres ofertas, se não queres sacrifícios, se holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres, e então, verso 5, abriste os meus ouvidos, então, olha o verso 7, disse eu, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Em outras palavras, as escrituras do Velho Testamento testemunham a respeito, 39 livros, para testemunhar de uma única pessoa, o Verbo de Deus, Senhor Jesus, o Messias, Cristo. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agora escute o verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. E agora especialmente essa última frase. Dentro em meu coração está a tua palavra, lei. Significa exatamente a mesma coisa. Está vendo, irmão? Quem está dizendo isso? É um texto profético, por isso foi citado em Hebreus 10, se referindo a esse homem que está sendo tentado aí no deserto por 40 dias. Então o que ele está dizendo? Agrada-me fazer, ó Deus, a tua vontade, e é dentro do meu coração que está posta, escrita a tua palavra. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, a resposta do nosso Senhor Jesus foi tão consistente com a vida dele. Você está compreendendo? Então, em outras palavras, ele está dizendo, eu não quero e eu não posso transformar essa pedra em pão. Porque essa não é a ordenação de meu Pai. Eu sairia da dependência dele se eu atendesse a sua provação, a sua tentação. Eu quebraria a minha confiança se eu fizesse isso pela tua sugestão. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E também, em outras palavras, por outro lado, ele está dizendo, eu esperarei até que ele me supra. Porque eu não estou passando fome, porque simplesmente eu não tenho pão para comer. Eu não sei onde tem pão. Eu fui conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado. Os irmãos estão entendendo? O Senhor sabe onde tinha pão. O Senhor está em um jejum voluntário. Ele está enfrentando o inimigo agora em campo aberto nesse último dia. Então a questão com o nosso Senhor não é comer pão. A questão com o nosso Senhor é a dependência, a espera e a confiança. Meus irmãos, já disse que esse texto é citado em Hebreus 10. O que o Senhor Jesus passou 30 anos fazendo? Vamos pensar nisso também. Nessa questão da palavra guardada no coração dele. O que ele passou 30 anos praticamente anônimo fazendo? Temos o relato do nascimento dele, a primeira gravidez de Maria, o nascimento dele, os 2 primeiros capítulos de Lucas maravilhosos, um pequeno relato dele aos 12 anos, certo? Sendo que então de
bebê até 12 anos, não temos nada. Depois temos um pequeno relato aos 12 anos, depois dos 12 aos 30, também não temos nada de novo, não é? Nada registrado. O que o Senhor ficou fazendo em 30 anos? Aí está a resposta diante de nós, no verso 8. Dentro do meu coração está a tua palavra. Quando nós estudamos os 2 primeiros capítulos de Lucas, falamos isso, né? Jesus não nasceu alfabetizado. Ele precisou aprender a ler com a sua mamãe, com seu pai. Ele precisou ler as Escrituras. E num determinado momento desse seu crescimento em sabedoria, estatura e graça, foi-lhe sendo revelado que ele era o Messias. Quando ele lia as Escrituras, ele sabia que elas se referiam a ele. Depois de ressurreto, quando ele conversa com aqueles discípulos de Emaús, você se lembra como Lucas registra? Ele tomou as Escrituras e foi expondo o que na lei, nos profetas e nos salmos estavam escritos a respeito dele. Não é? Então ele teve que cursar todo esse processo, lendo as Escrituras e recebendo ensino, sabedoria, conhecimento, revelação de Deus. Então essa frase resume a vida dele de maneira tão linda, meus irmãos. Dentro do meu coração está a tua palavra. Ô irmão, por favor, irmã, olhe para você diante do Senhor e faça essa pergunta para você. Dentro do seu coração tem estado a palavra do Senhor ricamente habitando? O que você tem comido? O que te dá prazer? Comer é prazeroso, não é? Mesmo que seja minimamente. Eu acho que é bom que seja minimamente. Porque se dias mais difíceis vierem, nós podemos enfrentar grandes privações, não é? Mas comer, de certa forma, para uns mais, para outros menos, é prazeroso, não é? Para o nosso Senhor Jesus também era. O que nós temos comido? O que Ele tem a dizer para nós é: minha comida é guardar a palavra do meu Deus no meu coração. Porque não só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que procede da boca do Senhor. Por que nós muitas vezes nos assemelhamos a um vaso furado? Por que nós nos colocamos em uma reunião, ouvimos a palavra do Senhor, tantas vezes Ele nos fala tanto, e nós saímos pela porta, entramos no carro, ligou o som, acabou tudo. A água escoa pelo balde furado e nada permanece. Por quê? O que está envolvido nessa perda? Vou buscar responder para os irmãos com uma palavra, uma só. Se ela puder ficar martelando no teu coração a noite toda, eu serei grato ao Senhor. E a palavra é afetos. Afetos. Se a palavra de Deus tem vazado dos nossos corações, é porque nós não temos afetos pelo nosso Senhor Jesus. Porque você tem certeza que o assunto que ocupa o seu coração, porque você gosta, porque você é atraído a Ele, porque você ama, esse você é capaz de recitar de pé aqui para nós. Porque você ama esse assunto. Então esse assunto toma conta de você. Você é capaz de dar aula dele. Mas e a palavra de Deus? Qual o lugar que ela ocupa no nosso coração? Dentro, em meu coração, está a tua palavra. Meus irmãos, esse é o motivo de vidas fracas. Quando Paulo fala sobre o combate espiritual em Efésios 6, só há um instrumento ofensivo. Todos os outros são defensivos. Capacete, escudo, cinto, sandália, couraça, todos defensivos naquele soldado cristão. Só há uma arma ofensiva. Qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se ela não é guardada em nosso coração, não temos espada. Despreparados para a batalha. Essas são as lições que nós temos para fazer quanto à aplicação. E isso é o que nós temos que ver da vida desse homem único, maravilhoso, que viveu comendo essa palavra, enchendo o coração dele dessa palavra. 30 anos entesourando a palavra de Deus no seu coração. Pergunto de novo para você. Há quantos anos você está entesourando a palavra de Deus no seu coração? Se você puder dizer há 5, há 10, há 20, há 30, há 40. Se você puder dizer isso, então você é muito rico. Você tem um tesouro inestimável.
Você é dos homens mais ricos dessa terra. Porque essa é a nossa riqueza, que ninguém pode tirar de nós. A palavra de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Abra, por favor, no capítulo de Êxodo 16, capítulo 16 de Êxodo. Vamos falar um pouco mais sobre esse primeiro aspecto e os outros podemos ser mais panorâmicos para podermos concluir hoje esse assunto. Ainda relacionado à palavra, aqui tipificada pelo pão. Êxodo 16. Vamos fazer um contraste entre essa geração do deserto e o Senhor Jesus. Primeiro contraste. O segundo, essa geração do deserto e nós. Vamos fazer esses dois contrastes. Vamos ver em que sentido eles são tão diferentes do nosso Senhor Jesus, esse povo que foi para o deserto. E em que sentido eles são tão iguais a nós, infelizmente, que também peregrinamos nesse deserto. Então vamos ler um pouquinho Êxodo 16, os primeiros versos. Você sabe o que está acontecendo aqui então, né? O povo saiu do Egito, narrado em Êxodo 12, o Cordeiro da Páscoa. Passou pelo Mar Vermelho, conforme narrado no final do 14. Moisés, no capítulo 15, tem um cântico muito lindo sobre a redenção do povo do Egito. O cântico de Moisés. Está aí no capítulo 15, você já deve ter aberto aí diante de você. Depois, no capítulo 16, nós temos o seguinte. No 15 ainda, eles começam a peregrinar, vão para um lugar onde só encontram águas salgadas, dão o nome àquele lugar de Mara, que significa amargo, salgado. Então o Senhor manda Moisés fazer alguma coisa ali, ele lança um galho, um pedaço de árvore lá nas águas, elas se tornam doces. Depois eles vão para uma próxima jornadazinha chamada Elim. Ali eles encontram 12 fontes de águas, 70 palmeiras, um lugar de desfrute, um lugar de descanso. Então dão mais um passo agora no 16, capítulo 16, veja aí. Partiram de Elim, esse lugar agradável, aí que citamos, no final do capítulo 15, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês. Isso significa, faz 1 mês e meio que eles tinham saído do Egito, só 1 mês e meio. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Murmuraram então com qual foco? Verso 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, lá de onde eles foram tirados. Ele está dizendo, quem dera estivéssemos lá e tivéssemos morrido por lá. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão, olha aí o pão, a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Povo no deserto, Jesus no deserto. Qual foi a atitude de Jesus no deserto? Sendo provado pelo adversário? Já falamos. Não precisamos repetir. Vivendo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Usando essa espada do Espírito contra o inimigo e o derrotando. Qual foi a atitude do povo de Deus também no deserto? Como nosso Senhor estava no deserto, eles também estavam no deserto. Qual foi a atitude? Nós queríamos estar no Egito e tivéssemos nós morrido por lá. Porque estaríamos lá ao lado das panelas de carne. E estaríamos comendo pão a fartar. Irmão, a tipologia bíblica é tão clara, claríssima, e interpretada por ela mesma, em nos mostrar que o Egito é figura do mundo. Comendo carne e fartando de pão do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, as coisas que o mundo tem, que oferece. Né? Lá eles queriam estar. Esse era o pão deles. Mas eles já tinham sido tirados pelo Senhor do Egito, com o sangue do Cordeiro na porta. Isso também é verdadeiro para nós espiritualmente falando. Nós nos apropriamos pela graça de Deus, lançando o nosso ser em confiança ao Senhor Jesus como nosso Cordeiro, que foi imolado por nós, o nosso Salvador. Já passamos por essa porta, não é? Já o comemos como pão nas nossas casas, assim como comeram aquela carne do Cordeiro Pascal assada na noite em que o anjo da morte passava, não é? Com o sangue do lado de fora, comendo a carne do Cordeiro do lado de dentro. Isso é a realidade para todos aqui que já creram no Senhor Jesus de verdade.
já se entregaram a ele. Mas qual é o problema aqui então? É que quando o processo avançou, eles deixaram o Egito com o sangue, comendo a carne, vestidos com cajado na mão, sandália nos pés, peregrinar, saíram aquela noite horrível, livrados pelo Senhor, entraram no deserto, os apetites vieram à tona. Quais apetites? Não eram apetites por Deus, eram apetites pelo mundo. Quem dera estivéssemos no Egito, como lemos aí. Olhe mais, vai ficar mais claro. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Outra linda, linda figura. A cada dia comendo do pão vivo, o maná de Deus, a palavra viva, rema. Lembre-se que foi o termo que o Senhor usou lá em Lucas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda rema que procede da boca de Deus. A rema de hoje não é a rema de amanhã. Nós precisamos de uma rema para amanhã e de uma rema para cada dia. Ou seja, o Senhor falar e refalar e renovar e mostrar de novo. Do contrário, nós não temos do que viver. Nenhum de nós vive de religião. Nenhum de nós vive da palavra de ontem. Toda palavra que procede da boca de Deus. Rema. Guarde isso, irmão. Por favor. O povo colherá diariamente, voltando aí, Êxodo 16:4, a porção para cada dia. Graças ao Senhor. Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora vamos avançar um pouquinho a caminhada desse povo. Olha o verso 8. Prosseguiu Moisés, dizendo: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Vamos para o verso 11. Depois vou explicar o que nós estamos lendo. Verso 11, desse capítulo mesmo. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, então dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne. Eles não pediram carne? Então o Senhor disse: eu vou dar carne. E pela manhã vos fartareis de pão. A intenção do Senhor era dar o pão. Por isso eles comeram maná no deserto 40 anos. Mas por causa da meninice deles, eles estavam fora do Egito há apenas 1 mês e meio, tendo saudade daquelas panelas de carne do Egito. O Senhor usou de uma imensa misericórdia e concedeu a eles carne no deserto. Você conhece a história, penso eu, o que o Senhor fez, né? Verso 13, à tarde subiram codornizes, olha aí, como se fossem aí as rolinhas, né? Codornizes. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel isso, disseram uns aos outros. Olha o verso 15, com atenção. Uma pergunta. Que é isto? Sabe qual é a palavra aí na língua original? Maná. Maná significa que é isto. Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Verso 15. Então, o Senhor sendo gracioso com eles, uma multidão de bebês, digamos assim, espiritualmente falando, tinham acabado de sair do Egito, estavam com saudade de lá, já estavam no deserto, não iam voltar. O Mar Vermelho abriu só de ida, não vai abrir de volta. Isso é uma boa lição para nós, não é? Uma boa notícia para nós. O mar não vai abrir de volta para os que realmente pertencem ao Senhor, mas os apetites serão expostos. Então, quando os apetites foram expostos, o Senhor, na sua misericórdia, concedeu para eles algo que pudesse alimentá-los de acordo com o que eles desejavam, carne. Está aí. Agora vamos avançar um pouquinho mais, por favor. Capítulo 11 de Números. Números, capítulo 11. Se você está registrando aí, medite depois com calma em todos esses textos, para você ver a lição aqui. Olha o que aconteceu em Números 11. Versos 4 a 6. Ainda estamos no 1º ano e meio da jornada do povo no deserto. 1º ano e meio.
Se os irmãos quiserem saber a distância entre o relato que lemos e o que vamos ler agora, 1 ano. Porque eles ficaram 1 ano e 11 meses e 19 dias no Sinai. Então isso é quase 12 meses praticamente. Então 1 ano acampados lá no Sinai. O Senhor mandou aquelas codornizes com 1 mês e meio da saída deles. Depois eles gastaram mais 1 mês e meio e chegaram no Sinai. Depois ficaram no Sinai 12 meses, 1 ano. Então aconteceu outro evento aqui, que agora o Senhor vai tratar de outra maneira. Eles pedem carne de novo. Depois de estarem comendo maná por 1 ano e 1 mês e meio. Quase 1 ano e 2 meses. Eles estavam comendo só maná. Então acontece algo aqui, vamos ver. Números 11, verso 4. E o populacho, Números 11, 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. De novo, depois de 1 ano e 2 meses, praticamente. Pelo que, escute, os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Como já falamos outras vezes, eles tinham saudade de tudo que é fedorento. Está nessa lista aí, né? Agora, porém, seca-se a nossa alma. 1 ano e meio comendo maná, eles disseram, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Claro que eles estão falando com o desprezo devido, não é? Você observa aí nessa frase. Senão esse maná e mais nada temos. Agora, verso 10, olha aí mesmo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. É uma cena quase inacreditável, você não acha? O povo comendo maná 1 ano e 2 meses, sustentado pelo Senhor, agora sai os homens, sai as mulheres, sai as crianças para a porta da tenda e começam a chorar, que eles não têm carne para comer. Tal era o apelo do apetite deles pelas coisas do Egito. Será que isso fala alguma coisa para você, irmão? Você tem chorado por alguma coisa que ficou lá? Alguma coisa que faz parte do passado lá? Que te alimentava, que satisfazia teu ventre, teus apetites? Alimentava os teus desejos? Você tem chorado por aquilo? A ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Verso 10. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo, se referindo a ele mesmo? E por que eu não achei favor aos seus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Moisés estava entrando no exasperamento, com esse povo chorando e pedindo carne. Agora, ainda nesse capítulo 11, olha o verso 31, por favor. 11 e 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Olha isso aí. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Você já prestou atenção nesse texto aí? Já notou alguma vez o que isso significa? O Senhor lançou, através desse vento oriental aí, soprando sobre um bando imenso de codornizes, jogou essas codornizes para o deserto, a ponto de, em uma extensão enorme, conforme é relatado aí, elas encherem esse solo a 90 centímetros de altura de codornizes. É dito no texto, deixe-me citar só para ganhar tempo, leia você depois em casa, que eles começaram então a colher essa carne, ficaram apavorados, né? Que coisa maravilhosa, está chovendo carne aqui, o Senhor nos atendeu, vamos recolher essas codornizes para comermos. E eles esticavam, como se faz com carne seca hoje em dia, né? Certamente depenaram essas aves, esticaram elas lá para secar, não é? É o que está escrito aí, no arraial. E diz que o que colheu menos, aquele que pegou menos codornizes para se satisfazer, pegou 10 hómeres. Um hómer equivale a 220 litros. 10 hómeres são 2.200 litros. Em termos de medida de litro, 2.200 litros de codornizes. O que você acha? Aí você diz, mas o que eles iam fazer com tanta carne assim? O Senhor havia dito, no capítulo anterior, nesse mesmo capítulo, 11, no verso 20, que eles iam comer 1 mês inteiro, 11 e 20, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor. Então, irmão, se de alguma forma
nossos apetites interiores têm tido o desejo das coisas do mundo, tomemos cuidado, porque o Senhor pode nos conceder. Ele pode permitir que nós nos enfastiemos dessas comidas que, aos olhos do Senhor, são réprobas, são execráveis. Mas o Senhor pode nos conceder. Com qual propósito? Porque Ele é mau? Não. Ele vai nos conceder com o propósito de nos disciplinar. Eles teriam codornizes para um mês todo. Todos. 2.200 litros. O salmo que vou só citar para você ter a referência aí. Salmo 106. Se você ler dos versos 13 a 15, especialmente o verso 15, Salmo 106, 15, está escrito assim. É um salmo que recorda a jornada do povo de Israel no deserto, sendo cuidados pelo Senhor. E vai dizer assim, Ele, o Senhor, concedeu-lhes o que eles queriam. Concedeu-lhes o que eles queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Você não acha que isso é um ato de misericórdia? Você não acha que se nós voltarmos nossos apetites para essas coisas que antes nos satisfaziam, porque nós a queremos e quem sabe choramos por ela, e o Senhor concede, você não acha que esse é um ato disciplinar e ainda assim de misericórdia? Até que a carne lhe saiu pelos dentes. E eles foram julgados ali pelo Senhor, disciplinados. Para que de alguma forma entendessem que esse pedido era mau. Tiago diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O outro lado disso é, pedis e recebeis, para esbanjardes e morrerdes. Para que saibais que essa nunca foi a intenção do Senhor, que vivais assim, fostes tirados de lá. Essa foi a disciplina que eles sofreram. Concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Um mês inteiro comendo 10 homeres, no mínimo, de carne de codornizes. E Números 21, finalmente. Estamos terminando já. Números 21. Diz assim. Números 21, 4. Então partiram do Monte Or. Onde estamos agora? 40 anos na frente. 40 anos. Esse povo está comendo maná no deserto. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porque o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Moisés e contra o Senhor, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito? Os irmãos acham que essa pergunta cabe depois de 40 anos, andando no deserto, sob os cuidados do Senhor, comendo pão do céu, bebendo água da rocha? Por que nos tiraste do Egito? Meus irmãos, que coração, que geração, que corrupção. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Verso 5. E falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Olhe, onde não há pão. Ora, irmão, havia pão toda manhã fresquinho. Era só colhê-lo e comê-lo. O maná, o pão do céu. Nosso Senhor vai interpretar isso depois. Você conhece muito bem João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, se referindo à sua própria vida. Pão na cruz, pão a nós pelo Espírito Santo. O mesmo pão, nosso Senhor. Não há pão, nem água, foi o que eles disseram. E olha a última frase. E a nossa alma tem fastio, tem enjoo, tem nojo deste pão vil. Esse pão vil é o maná. É o pão que o Senhor tinha preparado para eles. Eles estão dizendo, não, chega, não aguentamos mais. Queríamos voltar para lá. Irmão, quero afirmar uma coisa aqui para você. Se o Senhor foi capaz de fazer com que as vestes no corpo deles não se envelhecessem, enquanto eles caminhavam 40 anos pelo deserto, então eu quero afirmar para você que esse pão que o Senhor concedia para eles, o maná, a cada manhã, ele não era um pão fastioso ou fastidioso. Porque era o pão do céu. Estou certo de que o Senhor iria dar para eles o pão fresquinho a cada manhã. Mas eles não souberam compreender isso. Os apetites deles falaram mais alto. Queremos isso, queremos aquilo. E se tivesse aquilo de novo. Egito, Egito e Egito.
Essa era a história do povo. E foi assim até que morreram no deserto. E os filhos deles não. Os filhos deles entraram na terra e herdaram a terra. Agora, para concluir, nós temos mais 5 minutos. Vou citar apenas para os irmãos. Domingo pela manhã, vamos usar nosso tempo para partilhar o que não for possível agora, porque não vai ser possível. A segunda resposta do Senhor, se você voltar lá para Lucas, na segunda proposta do inimigo, se for, por favor, voltemos a Mateus, só para você olhar aí, só para a sua visualização. Nós falamos que a ordem cronológica está em Mateus e não em Lucas. Então vamos ficar com a ordem de Mateus. A segunda proposta do inimigo foi feita no verso 5, para que o Senhor se lançasse do pináculo do templo. Mateus 4, olha aí por favor, verso 6. A resposta do Senhor foi: não tentarás o Senhor teu Deus. O que o inimigo fez aqui? Ele cita um salmo. Ele cita o Salmo 91, versículo 11. Mas, olha a habilidade do inimigo aqui, do adversário. Por isso, nosso coração tem que estar cheio da palavra do Senhor. Porque o inimigo também a conhece. Então, ele citou para o Senhor o Salmo 91, versículo 11, que já falei, só que ele omite a parte B do versículo 11. Porque o Salmo é assim: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E a referência ao Salmo 91, 11, é dito em que o Senhor seria guardado, preservado em todos os seus caminhos. Salmo 91, 11. A pergunta a ser feita aqui era: quando o inimigo leva o Senhor ao pináculo do templo e diz, atira-te, e cita o Salmo, a pergunta a ser feita é: esse salto está no propósito de Deus para o Messias? Porque o que o Salmo está afirmando é que o Senhor o guardaria, os anjos de Deus o sustentariam em todos os teus caminhos. Que caminhos? Caminhos do Messias. Então a pergunta que o Messias faria para ele mesmo, digamos assim, quando tentado, é: este salto que estou sendo provado para dar daqui, confere com os caminhos de Deus para mim? Do contrário, esses meus caminhos não serão os caminhos de meu Pai para mim. Entendeu, irmão? Então aquele salto do templo, do pináculo do templo, não estava nos caminhos do Senhor para o Messias. Por isso que ele respondeu como respondeu, não foi? Qual é a resposta? Não provarás o Senhor teu Deus. Está claro agora? Ele está dizendo, se eu saltar daqui, eu estou provando a fidelidade de Deus para comigo. Então não provarás a fidelidade de Deus para com você. Ele é fiel, desde que você esteja nos caminhos que Ele tem ordenado para você. Ficou claro isso? Então o inimigo omitiu a parte B do Salmo 91, 11. Domingo nós entramos em mais detalhes sobre isso, se possível. Então, ouça essa mesma coisa colocada de outra forma. Princípio espiritual para nós. Se nós estamos onde Deus nos tem colocado, isso vale para o seu casamento, para a sua família, para o seu emprego, para a assembleia na qual você reúne, para os seus relacionamentos, certo? Se nós estamos onde Deus nos tem colocado, então Ele virá nos encontrar onde nós estamos. Porque nós estamos no lugar que Ele nos tem colocado. Vou repetir. Se nós estamos no lugar onde Deus nos tem colocado, Ele virá nos encontrar onde nós estamos. O Senhor Jesus foi encontrado, fortalecido e suprido no deserto pelo seu Pai, porque Ele estava onde Deus o colocou. Concorda? Agora olha o outro lado. Mas se nós não estamos onde Deus desejaria que estivéssemos, então Ele não tem responsabilidade de nos encontrar onde Ele não nos colocou. E isso é um princípio espiritual tremendo. O que temos feito com os nossos relacionamentos? O que temos feito com o nosso casamento? O que temos feito com as nossas famílias? Se estamos onde Ele nos colocou, seja em que nível de prova estivermos imersos, Ele virá nos encontrar. Porque estamos onde Ele nos colocou. Mas se não estamos onde Ele nos quer, ou, colocado de outra forma, se estamos onde Ele não nos colocou, então Ele não tem responsabilidade de vir nos encontrar.
A última resposta e concluímos. Deuteronômio 6,13, só para citar a referência. Quando nosso Senhor é provado no alto monte para onde o inimigo o levou, mostrou a ele todos os reinos do mundo, estou lendo aqui Mateus 4,8, toda a glória deles. Lucas vai acrescentar uma expressão muito concisa e vai dizer assim: toda essa glória será tua. Está lá em Lucas 4. Toda essa glória será tua. Então o Senhor responde como? Primeiro, qual era a proposta do inimigo então, para que toda a glória fosse do Senhor, como ele ofereceu? Se o Senhor, o Messias, dobrasse, se prostrasse e o adorasse. Então o Senhor responde: só ao Senhor teu Deus adorarás, adorar é a primeira palavra, e só a ele darás culto. A palavra para culto na língua original é servirás. Eu gostaria de colocá-la aqui no lugar dessa palavra culto. Por quê? Como se o Senhor estivesse dizendo assim: você que me pede adoração a esse preço, esqueces que adoração também significa serviço? Se eu me dobro para adorar você, então eu sou o seu servo. Compreendeu? Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ou seja, nós servimos a quem adoramos. E o nosso Senhor Jesus é o servo dos servos, o servo de Deus. Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Lembra de Isaías? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ele é o servo que agirá com prudência. Então, essa foi a resposta do Senhor. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí, ele diz o retira-te. Então entendemos que essa foi a última tentação, não na ordem de Lucas, mas na ordem de Mateus, porque agora o Senhor então encerra o assunto. No 40º dia, ele diz: afasta-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. O que mais, para concluir? Verso 13. Abra lá e vamos terminar. Lucas 4,13, o último versículo. Talvez algum outro irmão vá seguir ainda esse assunto e possa entrar em detalhes que não entrei. Nesses aspectos finais aí, essas duas últimas respostas do Senhor. Verso 13 é dito assim: passadas que foram as tentações de toda sorte. Já compartilhamos. Nosso Senhor então foi tentado em todas as coisas, tentações de toda sorte. Essa expressão, tentações de toda sorte, especificamente essa de toda sorte, esse termo de toda sorte, como foi traduzido aqui, a palavra no grego original, sunteleo, traz a ideia de que todas as tentações foram completadas. Então a ideia aqui é, passadas que foram as tentações que foram cabalmente realizadas. Essa é a ideia. Primeira coisa importante aí. A próxima, apartou-se dele o diabo. Está vendo? A palavra no original, apartou-se, bater em retirada. Que linda palavra também. Ou seja, o inimigo esgotou o nosso Senhor Jesus. Provado 40 dias no deserto em jejum. Mas agora ele bate em retirada. É o sentido dessa palavra aí. E finalmente, até momento oportuno. Está vendo essa última frase? Momento, kairos, fala de um período de tempo. Qual seria esse momento oportuno em que o inimigo voltaria e provaria o nosso Senhor de modo profundo, sério, ele mesmo, pessoalmente? Está narrado lá na frente em Lucas 22. Quando o Senhor está no Getsêmani, aquela escolta de soldados vem para prendê-lo, e Pedro tira sua espada, o Senhor diz: embainha a tua espada. Então ele vai dizer para aqueles que vieram vieram prendê-lo: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então ali, digamos, foi a investida final do inimigo sobre ele, agora para matá-lo. A primeira investida aí em Lucas 4 não foi para matá-lo. A investida em Lucas 4 foi para desviá-lo da dependência e da confiança, como já vimos. Mas a investida no Getsêmani, após o Getsêmani, foi para matá-lo. E a essa o Senhor se submeteria, porque para isso ele veio. Porque pela sua morte, ele destruiria finalmente aquele que tem o poder da morte.
a saber, o diabo. E livraria todos que, pelo pavor da morte, estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ali ele daria o golpe final, nesse inimigo que ele venceu por toda a sua vida humana. Graças a Deus, meus amados irmãos, por esses relatos tão preciosos. Não tivemos tempo de entrar em detalhes sobre a segunda e a terceira resposta, mas temos tempo ainda pela frente para podermos jornadear um pouquinho nessas duas respostas também. Tão maravilhosas do nosso Senhor, e que colocaram o seu inimigo em retirada. Graças a Deus. É nesse refúgio que nós temos sustento. É da palavra dessa boca que nós vivemos. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar. Senhor, somos especialmente agradecidos, porque o Senhor, por um lado, nos tem sustentado com o pão, mas muito, muito, muito além disso, somos agradecidos, porque o Senhor nos tem sustentado com a tua rema, tua palavra, tua boca, teu falar. Realmente é disso que vivemos, Senhor. Tuas palavras são espírito e são vida. Pedimos ao Senhor que nos torne mais diligentes, para que a palavra do Senhor habite ricamente nos nossos corações e possamos com ela nos pastorear, nos ajudarmos, nos consolarmos, nos encorajarmos, nos advertirmos, nos exortarmos, nos edificarmos. Que tua palavra seja central em nossas vidas, em nossos corações, em nossos relacionamentos e na batalha espiritual. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Queremos em ti experimentarmos a vitória que tu mesmo obtiveste, como homem. Louvado sejas, homem celestial, nosso amado Redentor. Nós te louvamos. Amém.